Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de Node.js do meu canal. Nessa aula nós veremos a questão de servidor web. A plataforma Node, como nós vimos, ela trabalha no servidor, nós instalamos ela no servidor. E ela traz uma série de ferramentas embarcadas. Uma delas é o servidor web, que é o tema dessa aula. Então nós veremos aqui a estrutura cliente-servidor. Vamos lá. Entenda que os browsers, representados aqui pelo Internet Explorer, eles estão ao redor do mundo. Um é um usuário lá em Londres, outro em Roma, outro nos Estados Unidos, enfim, um no Japão, cada um num canto do mundo. E eles vão fazer uma requisição a um servidor pelo protocolo HTTP. Nesse servidor, nós teremos uma ferramenta que se chama servidor web instalado. Ele vai estar lá numa porta de comunicação. Normalmente essa porta pode ser a 8080, pode ser a 3000, pode ser a 80 apenas, mas ele vai estar lá instalado nessa porta e ele vai sempre receber uma requisição, request, e ele sempre dará uma resposta, response. Sempre haverá isso, uma requisição e uma resposta que esse servidor vai gerenciar, né? E esse servidor, então, não será um servidor Apache. Eu tenho aqui uma estrutura de um servidor que roda com PHP e banco de dados MySQL. E ele tem como servidor o web o Apache. Não, isso não te pertence mais. Nós vamos trabalhar com o servidor do Node. Ok? E como linguagem de programação? Qual a linguagem de programação que nós trabalharemos lá no nosso servidor? Não será o PHP, será justamente o JavaScript. Então nós teremos JavaScript rodando no browser, nos browsers ao redor do mundo, sejam eles Internet Explorer ou sejam eles Chrome, Mozilla Firefox, Edge, ok? Todos eles rodam HTML, JavaScript e CSS. No nosso caso, nós vamos trabalhar com JavaScript também no servidor. Então vamos lá, é para lembrar que tudo que nós estivermos fazendo aqui, nós estamos fazendo no servidor. Eu já criei aqui dois arquivos, 4 servidor web JS e 5 servidor web JS. Os dois estão vazios e eu vou começar a digitar e vou começar a criar. O Node.js traz várias ferramentas embarcadas. O módulo HTTP é uma delas, que é um módulo que vai fazer com que ele levante um servidor web. Então nós temos que inserir esse módulo. Como é que seria a forma antiga de inserir esse módulo na minha aplicação? Eu criaria uma variável, uma constante HTTP, e atribuiria a ela o require, o módulo HTTP. Veja que eu não preciso dar caminho para esse módulo, não preciso colocar extensão JS, como nós vimos nas aulas anteriores. Dá uma olhada na aula anterior, que eu falo justamente sobre módulos e importação de módulos. Então, eu não preciso colocar extensão de página, nem preciso colocar qual o caminho para ele encontrar esse módulo. Só que esta forma, utilizando o require, não te pertence mais. Nós vimos no package.json que nós colocamos o type module, ou seja, eu deixei de trabalhar com o tipo CommonJS, que é o embarcado no Node, e estou trabalhando com a forma da linguagem JavaScript, aonde eu utilizarei o import. Então eu vou comentar aqui e vou utilizar o import. Import HTTP from HTTP. Então ele está sendo exportado lá da página HTTP, do módulo HTTP, e eu estou importando com o nome que ele tem lá. Então não é uma questão de criar, né, uma variável aqui. Eu já estou trazendo com o nome que ela tem lá. E é isso. E aí como é que eu vou trabalhar com isso? Eu farei primeiro uma simples e depois eu farei uma mais elaborada. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui é uma função
de callback. Se não souber o que é uma função de callback, dá uma olhada lá no nosso curso de JavaScript, que eu explico bem detalhado lá como é uma função de callback. Então, eu vou atribuir ela a uma variável, que eu vou chamar de requisical, ok? Ela vai ser uma arrow function, abri e fechei, e ela tem que receber dois parâmetros. Eu posso dar o nome que eu quiser. O formal é rec e res, ou request e response. Mas tem gente que coloca só R e Q, tem gente que coloca, enfim, você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou utilizar rec e res. Rec, request, vai conter todas as informações da requisição. Essa aqui, a minha setinha com A. E a response, ou a resp, vai conter todas as informações da resposta que o servidor enviará para o browser. E aí vamos lá. Nesse caso, eu vou enviar somente um end. End dizendo assim, ó, tá aqui a resposta, terminamos a nossa conversa. Porque senão o browser vai ficar lá em looping esperando uma resposta do servidor. E o que o browser vai receber? A palavra conectado, seguido de alguns pontos de exclamação. Então, eu lerei isso no browser. Vou fechar aqui meu Explorer. Bom, e aí sim eu vou levantar o meu middleware, ou seja, o meu servidor web. Então vamos lá. Let server, é ele que vai conter as informações de servidor. Eu atribuirei a ele do módulo HTTP o método createServer. Pronto. E aí ele vai criar um servidor. O que eu tenho que passar para dentro dele? Uma função de callback. Eu estou passando a função requisical. Bom, e agora o que eu farei? Eu vou usar a variável server e eu vou usar um método dela, que é o método listen, ok? Ouça, fique escutando, ok? Qual porta? 8080. Então, quando a gente trabalha aqui, onde o servidor e o browser vai estar na mesma máquina, mas eu tenho que fazer este processo. Eu não posso fazer com que o browser vá lá e leia no diretório esse arquivo. Eu quero que o browser solicite ao servidor e o servidor mande uma resposta. Então, eu tenho que usar um host. Então, nós usaremos o localhost, que é o padrão. Então, vamos lá. Vamos abrir o nosso terminal. Terminal, novo terminal. Vou pedir para ele rodar Node, a minha página 4, underline, servidor web.js. Sim, permitir. E pronto, parece que alguma coisa aconteceu, parece que o meu terminal ficou meio travado. Será que isso está funcionando? Vamos ver. Eu trarei uma janela de browser para cá, para nós testarmos. E qual é o host que nós estamos utilizando? Localhost, o host local. Dois pontos, qual é a porta que nós dissemos para ele ficar escutando? A porta 8080. Vou dar um Enter e está lá. Estou lendo no browser conectado. Lembrando que isso foi o que ele recebeu como resposta, como HTML, né? Se eu vier aqui escolher ver o fonte da página, ele simplesmente recebeu uma página com aquela informação que nós solicitamos para ele enviar. É isso aí, conectado. Está pronto o nosso servidor.
Aí eu posso vir aqui, se eu derrubar o servidor, o terminal tem que ficar aberto. Se eu fechar o terminal, kill terminal, ou simplesmente der um Ctrl C aqui no terminal e parar de rodar a página 4 servidor, pronto, não tenho mais o meu servidor funcionando. Ele vai me dar a resposta not found. Não foi possível acessar este site, porque ele está procurando como se fosse um site, ele não está lendo no diretório. Eu consigo fazer isso de uma forma mais elaborada? Consegue sim. A única coisa que eu vou fazer aqui é que eu vou pegar isso daqui e vou fazer assim, tá? Eu não preciso dessa novela toda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e vou transformar numa coisa mais resumida. Então, vamos lá. Eu criei uma variável server e usei ela logo aqui embaixo, ok? Então, eu não preciso criar uma variável server. Eu vou tirar, eu fiz uma cópia, eu vou tirar minha variável server daqui, já vou direto chamando o módulo HTTP, o método createServer. Ah, e sem a variável, como é que eu vou fazer para ele escutar, professor? Eu já coloco direto o listen aqui. Pronto, não precisei da variável server. Ah, e a minha requisição é o quê? A minha função de callback. Então, eu vou pegar a função de callback, vou copiar daqui e vou colocar no lugar da variável requisição, passando lá para dentro do createServer. Então, o createServer espera o quê? Uma função de callback. Pronto, passei. Tá? E aí ele vai escutar na porta 8080. Então, eu vou selecionar isso tudo aqui, vou comentar, tá? E o meu código ficou um tanto quanto mais simples. Vamos testar isso no browser, terminal, new terminal, e aí eu vou pedir Node 4 servidor web JS, pronto, parou aqui, eu não sei se está funcionando ou não, ele fica aqui com o terminal meio travado, isso chega até ser meio aflitante, né? E aí eu vou lá para o browser e vou atualizar novamente e pronto, já está conectado de novo. Pronto, funcionou. Então aquilo que eu fiz passo a passo ali em cima, eu fiz de uma forma mais reduzida aqui embaixo. No próximo vídeo, nós vamos criar o servidor web novamente, mas nós vamos fazer de uma forma mais elaborada. Eu quero uma resposta aqui no terminal, dizendo que esse servidor funcionou. Eu quero mandar um HTML para o cliente, para o browser. Eu quero mandar uma resposta positiva, tá? Mandar o status 200, que significa OK, dizendo que está conectado e ele está mandando uma resposta. Enfim, nós levantaremos o servidor web de uma forma mais elaborada. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe o seu comentário, isso aumenta o nosso engajamento e também compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar o nosso trabalho. Até a próxima aula.